Boa tarde, povo de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Que bom contar mais uma vez com cada um de vocês, com a fidelidade. Nós temos aqui pessoas que estão me seguindo, como eu disse, desde o começo, e elas não pararam, né? Elas continuam sendo fiéis à reza do texto da Divina Misericórdia e a nossa conversa aqui, né, sobre o Evangelho do dia. Então, assim, muito obrigado pela presença de todos vocês, por esse momento estar presente conosco e formar essa corrente de oração por todo a nossa grande vitória e até no exterior, né? Porque temos a Sabrina aqui, que é uma amiga minha de Guarapari, mas que está morando nos Estados Unidos e está rezando conosco. Então, nós estamos fazendo uma corrente de oração mundial, né? Com presença de fora, né? De pessoas de fora. E é sempre bom. Rezar nunca é demais. Ainda mais nesse momento que estamos vivendo de dificuldade. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, pela fidelidade. E vamos juntos continuar rezando e mantendo essa corrente de oração, porque o mundo está chorando pela perca de muitas pessoas, né? E aí você se depara com situações como nós estamos vivendo no Brasil, que não é bonita, né? Nossa situação não está bonita. E ainda encontramos pessoas fazendo gracinha e piada com essa situação que estamos vivendo nesse momento, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não tem problema não. Mas agora você acompanha o Evangelho, né, Elisa? Tem problema não. Vamos juntos agora para o Evangelho do dia. Hoje o Evangelho retirado de João. É a continuação do Evangelho de ontem, né, de domingo. Então essa semana é a Semana do Bom Pastor. Então vamos nós, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. E assim diz a palavra, né? Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, hoje é a continuação do Evangelho de ontem. Se vocês participaram ontem pela internet da Santa Missa, vão lembrar que ontem nós falamos do Domingo do Bom Pastor. E o Domingo do Bom Pastor sempre traz, né? No ano A, no ano B e no ano C, sempre nós vamos ouvir o Evangelho de João no capítulo 10. Mas cada ano nós vamos ouvir um pedaço do Evangelho. O Evangelho de ontem, nós ouvimos capítulo 10, versículo de 1 a 10. No ano B, nós vamos ouvir de 11 a 18 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, ontem nós ouvimos de 1 a 10 e hoje nós ouvimos de 11 a 18. É a continuação de ontem. Jesus ontem falava que ele era a porta por onde as ovelhas entram e saem. Por onde as ovelhas encontram pastagens seguras, por onde elas entram para o redil. E hoje ele continua dizendo assim. Hoje, propriamente, né, na continuação do Evangelho, ele começa já dizendo: Eu sou o bom pastor. Porque se você voltar no Evangelho de ontem, ele termina dizendo assim, ó: O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quem é que pode garantir isso?
o bom pastor, porque ele vai zelar pela vida das ovelhas, que é o que ele começou ontem dizendo, e hoje ele já inicia o texto dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, aí ele cita aqui, né, o mercenário que não é pastor e não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar e olha, como nós usamos a linguagem, já até usei algumas vezes aqui, o mercenário dá a linha no pé, dá a linha na pipa, né, como diz assim, né, dá a linha na pipa, ó, ele vaza quando ele vê o lobo chegando, porque para ele não interessa as ovelhas, interessa salvar a sua própria vida, e não as ovelhas, porque as ovelhas não são dele, eles não estão nem aí. Então aquele que não tem compromisso, aquele que não tá nem aí, ele só está pensando no seu bolso, está pensando somente na sua vida, no seu próprio nariz, né? Vamos dizer assim. E isso aqui nós encontramos como exemplos de maus pastores, né? Que Jesus cita ontem no Evangelho e ele continua hoje dizendo, quer dizer, o mercenário é aquele que é um mau pastor, é aquele que não conduz as ovelhas, que não leva as ovelhas para o caminho seguro, para o lugar seguro. Mas pelo contrário, ele é o primeiro a pular do barco quando o barco começa a afundar. Mas ao invés de ele dar a vida pelas ovelhas, ou seja, suar a camisa, fazer aquilo que é necessário para que as ovelhas tenham vida e possam ter vida em abundância, ele não faz isso para garantir o bem-estar, o melhor para as suas ovelhas. Mas na primeira oportunidade ele, manda, dá no pé. Dá a linha na pipa, some. Por quê? Porque ele não se preocupa com as ovelhas. Ele não se preocupa com as ovelhas. Ele se preocupa consigo mesmo. No momento que ele está ali junto com as ovelhas, elas servem para alguma coisa. Na hora que a coisa começa a apertar, ele, abandona o barco. E isso nós encontramos, muitos falsos pastores por aí. E aqui, não no sentido da palavra pastor, né, em relação a pastores evangélicos ou bispo, não. Estou dizendo pastor no sentido de pastorear, de conduzir o rebanho que foi confiado a nós, padres, né, presbíteros, bispos, ao povo de Deus, né, que foi confiado a nós. Então, existem muitos que na hora do aperto são os primeiros a pular fora do barco e abandonarem as ovelhas e deixarem elas à sua própria sorte. E isso é o problema, é o que Jesus denuncia aqui. E aí ele continua, né? Lá no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Então é uma relação íntima, é uma relação de proximidade, é uma relação única. E aí ele continua: eu dou minha vida pelas ovelhas. Olha a diferença do mau pastor para o bom pastor. Jesus deixa bem claro, o mau pastor é o mercenário, é aquele que só vai aproveitar, tirar proveito das ovelhas no momento que ele precisa. E na hora que ele não precisa mais, na hora do aperto, na hora da dificuldade, ele vai abandonar as ovelhas e vai deixá-las morrerem. E aí Jesus faz o inverso dizendo: olha, eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu conheço as minhas ovelhas. Elas escutam a minha voz, que ele dizia isso ontem no Evangelho, né? Elas escutam a minha voz porque elas conhecem a mim, elas sabem quem eu sou. E elas não se deixam levar, enganadas por qualquer voz no mundo de hoje. E ainda ele diz, né? E eu ainda dou a minha vida por elas. Quem é que deu a vida por nós? Jesus. Por isso ele é o bom pastor. Porque é aquele que de fato cumpre a promessa. E é muito bonito isso, porque o texto continua dizendo, né? Tenho outras ovelhas, lá no versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está falando de quem aqui? Talvez você possa até imaginar quem é que seja. Talvez, não sei se você já conseguiu parar para meditar nesse evangelho e entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Qual é o redil que Jesus está falando a princípio? O redil de Israel. Então, eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel.
nós não pertencemos ao redil de Israel, porque não somos da descendência dos hebreus, não temos sangue de hebreus. Talvez algum ou outro tenha, né, na sua trajetória histórica, alguma descendência. Mas nós não somos dos hebreus. Nós somos o novo povo de Deus, nascido da água e do Espírito, nascido da vontade do Pai, nascido do alto da cruz, nascido pelo lado aberto de Jesus, água e sangue, nascidos da graça do alto, que São Paulo nos lembra na sua carta, nascidos pela força do alto. Nós somos o novo povo de Deus, o novo Israel. Nós não somos desse redil, mas Jesus diz assim, tenho outras ovelhas que não são desse redil. Somos nós. Também elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então Jesus está falando de um povo reunido para ser guiado por ele. Ele, o único pastor supremo deste rebanho e um único só rebanho, não vários rebanhos. Só há um pastor legítimo e autêntico. E só há um só rebanho. E não há mais do que isso. E isso é muito interessante, meus irmãos e minhas irmãs. Porque se nós pararmos para analisar isso, Jesus está falando de nós, o novo povo de Israel. O novo povo nascido da água, do Espírito, da força do alto, da vontade do alto, nascido da cruz de Cristo. Nascido da cruz de Cristo. Do lado aberto de Cristo. E aí Jesus continua o texto, né? É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Aqui é muito interessante isso também, porque no versículo 18 Jesus conclui dizendo assim, ó, ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Aqui, Jesus deixa bem claro que ele não é morto. Jesus não foi assassinado. Jesus deu a sua vida, ele entregou a sua vida livre e espontaneamente. Jesus não foi obrigado, Jesus não foi assassinado, como muitas pessoas usam essa linguagem para dizer, ele foi assassinado. Jesus, claro que ele foi morto, mas em que aspecto? Morto pela sua própria entrega. Jesus não foi morto da forma como muitas pessoas dizem e até falam isso por aí, né? Olha a fala de Jesus no Evangelho. Eu dou a minha vida. No versículo 18, ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Então, ou seja, é próprio dele. Ele se entregou inteiramente para morrer na cruz por nós. Tudo aquilo que ele viveu foi por livre e espontânea vontade. Percebe isso? Então não é aquela ideia de que Jesus quando nós cantamos aquela música que geralmente a gente canta geralmente canta nesse tempo pascal, né? Até lá na paróquia já cantaram, né? Canta bem assim. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Então, ou seja, aí há um erro teológico. Porque Deus não enviou o seu Filho para morrer. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Essa morte é livre e espontânea da parte de Jesus. Então não há uma afirmação que Deus enviou o seu Filho justamente para morrer nesse aspecto. Não. Deus enviou o seu Filho e o projeto do Pai passava por essa entrega livre e espontânea do Filho. Lembra que Jesus está totalmente livre. No Horto das Oliveiras, quando Jesus sua sangue, né? Jesus fala assim, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Por quê? Porque ele está percebendo o que vai acontecer. Mas ele é livre para responder à vontade do Pai. E o que ele diz? Pai, se for possível... Isso aí, Bruno, Núbia. Ele diz assim... Ele deixa bem claro, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele diz, mas sobretudo, faça-se em mim a tua vontade, faça a tua vontade. Então, ou seja,
ele passa por essa situação por livre e espontânea vontade. Ele sabe da dor, ele sabe do sofrimento, ele sabe o que vai acontecer. Se aproxima a sua morte, por isso o suor, né, de sangue, a dor, o sofrimento, a angústia, né? Mas ele, por livre e espontânea vontade, ele vai dizer: faça-se em mim aquilo que o Senhor deseja fazer, porque eu vim para isso. Eu vim para cumprir a sua vontade, para cumprir o seu desejo. E esse desejo que é tão bonito, porque não se diz... Olha, gente, aqui nós vamos voltar lá nas doutrinas da igreja. Em que sentido? Quando a igreja define lá nos primeiros concílios a divindade e a humanidade de Jesus. 100% Deus e 100% homem. Lá nos primeiros concílios da igreja fala sobre isso. Nicéia, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla. Esses primeiros concílios, eles definem isso. E em Calcedônia, eles vão definir as naturezas de Jesus. E isso é muito bonito, porque aqui, né, quando a gente fala isso, quando Jesus diz assim no Horto das Oliveiras, que, sobretudo, faça-se em mim segundo a tua vontade, não é que Jesus tem duas vontades no sentido de, não, ele queria morrer, não, ele não queria morrer, não sei, ou ele quer morrer, não sei. Não há confusão nesse momento, não há confusão. Aqui há uma perfeita intimidade, uma unidade entre o Pai e o Filho. E entre o Espírito Santo também, porque Jesus fala, ó, como eu conheço o Pai me conhece. Como eu amo o Pai me ama. Então há uma perfeita unidade. Lembremos que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Claro que existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são perfeitos na unidade. Então há uma intimidade tão grande... Há uma intimidade tão grande que não há separação disso. Há separação no sentido de quê? Das pessoas, mas que são um único Deus. Então, quando Jesus sua sangue e ele declara, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, é porque ele sabia da dor que o corpo humano dele sentiria. Mas, ao mesmo tempo, ele lembra Jesus, ele fala, né? Mas, sobretudo, faça a tua vontade. Por quê? Qual é a vontade do Pai? É a vontade do Filho. Isso aqui é a perfeita intimidade entre os dois. E é por isso que ele fala, ó, eu tenho o poder, né? Eu tenho o poder de entregar e tenho o poder de recebê-la novamente. Como assim? Pela ação do Espírito Santo. Porque quem é que ressuscita o Filho? O Pai, pela ação do Espírito Santo. A potência do Espírito Santo é quem ressuscita o Filho. Então, e como o Filho está intimamente ligado ao Pai e ao Espírito Santo, então por isso que Jesus usa essa linguagem, dizendo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Percebem? Perfeito esse evangelho. Mas, essa figura do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, isso é muito caro. Ontem, no evangelho, na missa, eu fazia questão de lembrar isso. Ontem na missa eu fazia questão de lembrar isso. A história do bom pastor, né? Por que a igreja celebra no quarto domingo o domingo do bom pastor? Primeiro porque na tradição da igreja a liturgia sempre no quarto domingo pascal, sempre no domingo pascal, né, no tempo pascal, no quarto domingo, a igreja sempre tem na liturgia o Evangelho de João no capítulo 10. Isso já era da liturgia. Aí, com o Vaticano II, a igreja colocou o quarto domingo como o quarto domingo do bom pastor. Por quê? Porque está associado à entrega de Jesus, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas na cruz, na entrega total. Então, a igreja vai e institui, né, no Vaticano II, que todo o quarto domingo da Páscoa nós celebraremos o domingo do bom pastor. Haja vista o quê? Que a liturgia daquele dia já tinha o Evangelho de João no capítulo 10, que falava do bom pastor. Então, uniu o útil àquilo que já existia. E também, nós não podemos esquecer que esse tema do bom pastor, quando ele diz eu sou o bom pastor, Jesus está se referindo àquilo que é a promessa do Antigo Testamento. Ontem, na missa, eu lembrava isso também. Nós não podemos esquecer isso. Precisamos estar com isso bem vivo, né? Precisamos voltar lá no Antigo Testamento.
a figura do bom pastor que aparece no Novo Testamento, principalmente aqui, né, no capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor, esse bom pastor que aparece aqui, que dá a vida pelas ovelhas, ela está prefigurada onde? Lá no Antigo Testamento, em dois momentos específicos. Na trajetória de Davi e no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34. Se você for lá no livro do profeta Ezequiel, no número 34, no capítulo 34, você vai encontrar lá falando sobre o bom pastor e o mau pastor de Israel. E lá você vai ver a figura do pastor que carrega as ovelhas nos ombros, que pega aquela que está machucada em faixa, que cuida daquela que está doente, que sara suas feridas, que dá alimento bom. Isso está lá no livro do profeta Ezequiel, no número 34. Mas o livro do profeta Ezequiel ele foi escrito durante o período do exílio na Babilônia. E nesse período, Ezequiel quer levar ao povo que está lá na Babilônia, claro, né, no exílio, a esperança de novo de que haverá em Israel um pastor que fará isso. Ele fala também dos maus pastores. Isso lá no profeta Ezequiel. Só que, como eu disse, o livro do profeta Ezequiel ele foi escrito durante o período do exílio na Babilônia. Antes disso, nós temos a história... Nós temos a história de Davi, que é antes do exílio da Babilônia. E a história de Davi, ela é uma prefiguração de Jesus, o rei pastor. De que forma? Davi, ele foi escolhido por Deus. Vocês sabem a história de Davi. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, ele encontra, né, todos os filhos de Jessé e falta quem? Davi, que está pastoreando o rebanho do seu pai. Davi era pastor de ovelhas. E aí, em Davi vai ser ungido para ser rei. Um rei que é pastor. E lá no livro do profeta Samuel, há um momento na história do livro do profeta Samuel que Davi vai narrar que em algum momento ele brigou, ele fez de tudo para salvar as ovelhas do lobo ou de algum animal feroz que quisessem roubar as ovelhas. Ele brigou, ele deu o sangue ali assim para salvar as ovelhas. Essa imagem depois vai ser reproduzida quando Davi vai na batalha derrubar Golias, o gigante Golias, a famosa história do gigante Golias. Davi vai derrubar Golias em defesa de quem? Do povo hebreu. Ou seja, as ovelhas, o pastor, que já tinha sido ungido rei, mas que ainda não tinha sido consagrado rei ainda para todo Israel, mas era o pastor que era rei, ou seja, o rei pastor que dá a vida para salvar as suas ovelhas, para salvar o povo de Israel. Então essa imagem de Davi é a prefiguração futuramente do Filho de Deus, que é rei e pastor de Israel. O verdadeiro rei e o verdadeiro pastor de Israel. Essa imagem que está lá no Antigo Testamento, e também acontecia lá no Antigo Testamento, toda a história de Davi dizia que da descendência de Davi receberia alguém que sentaria no trono e ele reinaria para todo sempre. Ele seria o verdadeiro pastor de Israel, ele seria o verdadeiro rei que conduziria o povo de Israel. Então, essa imagem trazida do Antigo Testamento vai se realizar verdadeiramente na pessoa de Jesus. Isso é fantástico, porque se você conhece essa história lá atrás do Antigo Testamento, o Novo Testamento, no capítulo 10 de João, quando fala de Jesus como o bom pastor, e é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, então você entende que está sendo resgatado uma imagem que estava lá atrás, no Antigo Testamento, mas que se realiza plenamente no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, isso é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs. Entender, isso mesmo, fantástico, né, Patrícia? Vai ficar salvo. Pode deixar que vai ficar salvo. Então, toda
toda essa história, se você entende lá atrás, você entende que Jesus realiza plenamente esta imagem que está lá atrás, narrada no Antigo Testamento, realiza-se em Jesus. Por quê? Porque ele é o único pastor rei. Rei e pastor das ovelhas de Israel. E ainda mais, né? Travou aonde? Qual a parte que travou, meu Deus? Então, é isso aí. Então, se você consegue entender isso, meus irmãos e minhas irmãs, fica muito fácil. Essa imagem do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E é por isso que ele fala, eu sou o bom pastor. O pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ou seja, e é o que Jesus faz. E é o que Jesus faz. E ele faz tudo isso. Aquilo que Davi já fez, em certo sentido, Davi fez no Antigo Testamento. Mas Jesus realiza isso em plenitude. A entrega livre e espontânea. Por quê? Porque era necessário, eu quero me entregar, eu vou me entregar para salvar as minhas ovelhas. E é bonito também, porque a imagem da ovelha perdida, ela vai aparecer naquela imagem, né, do Evangelho. Aquela imagem do Evangelho que fala das 99, eram 100 ovelhas, mas 99 estavam no lugar seguro, e ele vai atrás daquela ovelha perdida e encontra aquela ovelha e atrás, nos ombros e traz, e volta para o redil, né? Então essa imagem é a imagem perfeita do bom pastor, que está lá onde? No livro do profeta Ezequiel, narrada no profeta Ezequiel. O verdadeiro pastor é aquele que vai atrás da ovelha machucada, é aquele que vai atrás da ovelha e segura, traz de volta para casa. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é que quando eu disse sobre o mercenário, né, é aquele falso pastor, o pastor mau. É isso. Ele é o falso pastor, que aqui Jesus usa o mercenário, é aquele que ele vai usar das ovelhas para ganhar as coisas. No momento em que ele precisa, ele vai usufruir das ovelhas. Depois, o que ele vai fazer? Na primeira oportunidade ou na primeira dificuldade que tiver, ele vai salvar o que é seu e as ovelhas que, perdão a palavra, que se ferrem, né? Que sejam entregues nas mãos do lobo. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos assistindo diariamente. Acontece muito isso no mundo de hoje. O verdadeiro pastor de Israel é Jesus. O verdadeiro pastor de cada um de nós é Jesus. E ontem ele dizia isso no Evangelho e ele continua dizendo que nós precisamos ouvir a sua voz. Ele diz, olha, as minhas ovelhas escutam a minha voz. E eu fico muito triste porque que muitas ovelhas, aqui eu peço desculpas se vou ser mal interpretado, mas nós não podemos deixar de falar, né? As ovelhas verdadeiras do rebanho de Cristo, elas não se deixam levar por qualquer voz. E eu fico muito triste, porque quando nós assistimos alguns programas de televisão, alguns canais de televisão, nós vemos como temos ovelhas que estão perdidas e não ouvem a voz do verdadeiro pastor. Elas estão ouvindo a voz de pessoas. E pessoas essas que só estão tirando proveito da situação. Na hora do aperto, essas pessoas vão morrer amínguas. Porque elas não vão procurar, meus irmãos e minhas irmãs, alguém que as cuide, que enfaixe, que as pegue no colo, que as dão a ela a melhor pastagem. Não vão, não. Isso mesmo. Então, assim, nos faz pensar, né? Muito. Eu fico muito triste. Porque existem situações que a gente vê por aí que nos deixam angustiados e tristes, né? Por ver pessoas que, ao invés de cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho que foi confiado, e que, na verdade, por exemplo, eu como padre, né, como presbítero, o rebanho não é meu. E eu tenho que entender isso
E toda a igreja entende, tem que entender isso também. O rebanho não é meu. A mim foi confiado guiar esse povo, mas sobre a participação naquilo que é Jesus. Ele é o verdadeiro pastor. É ele quem deve conduzir as ovelhas. Nós somos apenas instrumentos para levar essas ovelhas para ele e não para nós. E às vezes nós encontramos padres, pastores, né? Pastores, entre aspas aí, que ao invés de levar as ovelhas para o bom caminho, levam as ovelhas para o mau caminho. E na primeira oportunidade, pulam fora do barco e as ovelhas que se ferrem, perdão da palavra, que se afundem, né? Junto com o barco. Mas esse não é o bom pastor. Esse é o mau pastor. Então que essa reflexão de hoje nos ajude a entender um pouquinho essa imagem do verdadeiro pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas é aquele que dá a vida por cada uma das ovelhas. E que nos ama, que nos conhece profundamente e que jamais vai nos abandonar. Muitos no mundo podem nos abandonar, mas o verdadeiro pastor de Israel não abandona, não. Amém? Então é isso, né? Ontem, né, foi a festa do Bom Pastor, celebramos lá na matriz da minha paróquia. Wesley, eu estou sentindo a sua falta. Você não está participando das lives do grupo de oração, Wesley. Você foi o primeiro a me pedir para fazer a live do grupo de oração. E eu estou sentindo a sua falta. Eu não estou vendo você nas lives do grupo de oração, e nem aqui, e nem nas missas, hein, Wesley? Ai, meus irmãos e minhas irmãs. Pois é. Então essa é a imagem que nós temos, né, dessa reflexão de hoje, do Evangelho. Maravilhoso esse Evangelho, né? Amanhã a gente continua, porque o Evangelho de amanhã é a continuação, né? Só que amanhã, assim, amanhã já vai para o capítulo 12 do Evangelho de João. Depois vai para o 13, depois nós vamos para o 14, depois, e aí vai, né? Aí nós vamos até o domingo que vem. Nube. Perdi antes da pandemia? Como assim? Perdeu o quê? Você perdeu o quê? O que você perdeu? Perdi antes da pandemia. Wesley. Meus irmãos. Que maravilha. Que bom, Aliette. Deus abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, olha só. Olha que legal. Vocês têm alguma pergunta aí para fazer? Eu vou colocar ele no próximo terço. Vou colocar ele mesmo. Porque ele é tratante. Ele não tá ouvindo. Ele pediu, mas ele mesmo não vi ele participando da live do grupo de oração, não. Aí tá bom. Amanhã eu vou ver se ele vai estar. Na próxima semana, essa semana agora eu vou ver se ele vai acompanhar. Patrícia, nós não vamos começar. Sabe por quê? Eu tava dando uma olhada nesse livro. Para eu começar a ler sobre ele, eu vou ter que ficar explicando parte por parte. E aí vai demorar muito. E a nossa live só pode acontecer no máximo 1 minuto. Né? 1 minuto não, desculpa. 1 hora. Depois disso tem que fechar e tem que abrir de novo. E aí eu prefiro não fazer, tá bom? Mas eu peço a vocês que rezem o terço. Porque o Papa Francisco pediu, né, que nós rezássemos o terço mariano nesse tempo, intensificasse as nossas orações, né, o nosso terço mariano nesse tempo favorável e nesse mês de Nossa Senhora, né, o mês de Maria. Bom, vamos aos informes. Vamos aos informes dessa semana. Hoje nós temos o grupo de oração às 19h30. Então, se você já está inscrito no nosso canal, se você não está inscrito, se inscreva. Nós estaremos, né, transmitindo o nosso grupo de oração.
Fonte de Misericórdia, lá da nossa matriz. Será transmitido hoje às 19h30. Então entra lá e participa conosco. Na quinta-feira, temos a missa com a bênção do Santíssimo, a adoração e bênção do Santíssimo, às 19h30 também. No sábado, nós temos o louvor jovem, às 19 horas. E nesse louvor jovem, sábado, já é o final de semana do Dia das Mães. Então nós teremos, no sábado, esse louvor jovem, às 18 horas. E nesse louvor jovem, nós iremos fazer uma homenagem às mães, né? A Nossa Senhora, como é o mês mariano, né? Nós iremos fazer nesse louvor jovem, vai ser feito o quê? Músicas marianas, né? Vai ser apresentada uma música nova, uma música que o Max vai apresentar lá, eu sei, acho que a autoria é dele, uma música mariana, e homenagem. No domingo, a missa das 8 horas da manhã, que é o Dia das Mães, nós estamos pedindo a você o quê? Pelo Instagram da paróquia, você pode mandar uma foto sua e da sua mãe. Porque durante na missa, no canal do YouTube, vai ser passado a foto sua e da sua mãe. Então, se você quiser, né, participar na missa de domingo, assim, ver a foto sua e da sua mãe, é uma forma de você participar também da nossa missa e fazer uma homenagem à sua mãe, né? Sua mãe, que é a sua rainha, né? Sua mãe querida e amada. Então manda a sua foto junto com a sua mãe para o Instagram da nossa paróquia. Eu acho que é só isso, é pelo Instagram. Acho que não tem outra forma de mandar não, tem que ser pro Instagram, eu acho. É isso, Sérgio? É só pelo Instagram, não é? Que o Sérgio está online aqui. Davidson, é só pelo Instagram também? Ou pode mandar por outro meio, por outro lugar? Então, você pode mandar a sua foto, a foto da sua com a sua mãe, para o Instagram da paróquia São Francisco, né? Aí é bom que você, se você não tá tá travando? Então, se você quiser participar, mande a sua foto junto com a sua mãe, né? Uma foto tirada você e sua mãe para o nosso Instagram da paróquia, e essas fotos vão passar no canal do YouTube no domingo. Pode mandar pelo Zap. Mas qual o Zap? Qual o Zap que vai mandar? Então você pode mandar a foto, né, pelo Instagram. Tá. Aí, pessoal, olha, se você quiser mandar pelo Instagram, você manda. Se você quiser mandar pelo WhatsApp, você pode mandar para esse número que tá aparecendo aí, ó. O Sérgio postou aí, 9989940990. Esse é o Instagram, você pode mandar o WhatsApp, você pode mandar também por esse WhatsApp. Aí a foto vai ser postada lá no canal do YouTube nosso, da paróquia, domingo, homenageando a sua mãe, né, pelo Dia das Mães. Tá bom? Já que talvez tenha pessoas que nem vai poder ir na casa das mães, né? Pela idade ou pela questão de não poder ir lá por causa do coronavírus. Então você pode fazer essa homenagem. Eu vou mandar a minha. Da minha mãe. Tá bom? Então, espero contar com a participação de vocês. Podem mandar. Mesmo que você não seja da paróquia, se você for de outra paróquia, de Jardim da Penha, que eu sei que tem gente aqui, de Guarapari, ou de outro lugar, se você quiser mandar, mande. Vai ser muito bonito, né? Botar lá a foto sua e da sua mãe, tá bom? E quero agradecer, né? Em todas as missas, não. Assim, vai ser só na missa de domingo. Vai ser só na missa de domingo, tá bom? Então você pode mandar a sua foto junto com a sua mãe para nós, pelo WhatsApp ou pelo nosso Instagram da paróquia. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Então os informes são esses, né, da nossa paróquia. Espero contar com vocês nessa semana, todos os dias às 3 horas, nossa live, nossa reza do texto da Divina Misericórdia, com a reflexão do Evangelho do dia. Não vamos nos perder. E se você não conseguir rezar às 3 horas com o padre, não se preocupe. Lá no canal do YouTube vai ficar salvo a nossa live de hoje, tá bom? Já vai ser postado lá no canal do YouTube.
Aí você pode ir lá e assistir direitinho e anotar, né? A Núbia que gosta de anotar, quem gosta de fazer o seu estudo e anotar também, pode ir lá no canal do YouTube e assistir tudo de novo, as nossas lives, tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Do mais, quero agradecer a todos vocês pela presença, pela participação nessa tarde comigo aqui, todos juntos formando uma corrente de oração. E agradecer a você que já está colaborando com a nossa compra do ostensório. Você que está nos ajudando, que já nos doou algum dinheiro para comprar o ostensório, o novo ostensório da paróquia, muito obrigado. Deus retribua a você, né, a sua ajuda, a sua generosidade, a paróquia São Francisco de Assis aqui de Porto Santana. Você que ainda não nos ajudou, se quiser nos ajudar, nos ajude. Nos ajude a comprar esse ostensório. Como é que você pode fazer isso? Você pode entrar em contato com a gente, comigo mesmo, e falar: Padre, eu quero ajudar, e aí eu vou mandar para você a nossa conta bancária e você vai poder fazer uma transferência ou um depósito para nos ajudar a comprar o nosso novo ostensório para a paróquia. Tá bom? Deus seja louvado, Deus abençoe a cada um de vocês. E o padre agora se despede, né? Porque já deu a hora, né? Vamos pedir a bênção de Deus e vamos continuar rezando pelas pessoas que estão nos pedindo oração. Tem muitas pessoas pedindo oração. Não só, como eu disse, por causa do coronavírus, mas tem outras doenças, né? Que têm assolado a nossa população, nosso povo. E tem muita gente internada nos hospitais. Nós tivemos pessoas que morreram, né? Entes queridos, pessoas próximas, né, a nós, amigos e amigas, pessoas que faleceram não só por causa do coronavírus, mas também por outras doenças. Câncer e tantas outras coisas mais. Então vamos continuar rezando por cada uma dessas pessoas, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no pensamento, no coração neste momento, de forma especial, os nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos em casa e nos hospitais, os nossos aniversariantes, os nossos irmãos que perderam seus entes queridos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.